Olá, Rogério, tudo bem com você? Oi, Simone, tudo bem? Fico contente de te ver por aqui. Eu queria saber de você o que te traz aqui hoje. Então, Simone, eu acho que eu estou precisando da sua ajuda de verdade. Eu tenho Tá, percebido, assim, que eu estou deixando de fazer muitas coisas porque eu fico consumindo muito conteúdo digital e fico perdendo muito tempo da minha vida, e isso está me prejudicando muito no meu dia a dia. Então, eu resolvi vir aqui para a gente tentar conversar e tentar ver o que a gente pode fazer junto. tá. Me conta um pouquinho, Rogério, que tipo de conteúdo que você vem consumindo ultimamente? Aí eu fico consumindo um monte de coisa, assim, eu fico rolando a tela, aí eu fico vendo redes sociais, Instagram, fico vendo aqueles joguinhos que aparecem, acabo jogando um tempão naqueles joguinhos, fico no Tá, YouTube vendo uns vídeos engraçados, aí fico horas e horas rindo, esse tipo de coisa, assim, e tá muito, assim, antes eu percebia que era um pouco tempo, mas agora eu percebi que está me consumindo muito tempo da minha vida nesses conteúdos digitais, nesses jogos, nessas coisas todas. entendo. E você acredita que isso vem te causando prejuízo, né? E aí, por isso que você decidiu buscar uma ajuda. É isso mesmo. Assim, eu percebi, no começo eu achei que era só uma distração, que era para me relaxar, mas aí eu Uhum. percebi que eu tenho deixado de fazer coisas muito importantes, como, por exemplo, eu tenho um filho que tem 12 anos, e Tá. às vezes ele pede minha ajuda nas tarefas escolares, a mãe está ocupada, e às vezes eu não consigo ajudá-lo. Porque assim, eu falo, daqui a pouco eu vou, quando eu vi, passou horas. E assim, Uhum. eu preciso visitar meus pais que estão idosos também, às vezes eu acabo não visitando meus pais e fico na tela só, e outras coisas mais. E eu fico pensando assim, isso também daqui a pouco vai prejudicar meu trabalho, porque eu fico adiando coisas que eu preciso fazer, Hum. postergando, procrastinando coisas, e quando eu vi, passei horas e horas no celular, e nas redes sociais, no YouTube e nessas coisas todas. Certo. Rogério, eu percebo que assim a família é algo muito importante para você, né? E que esse consumo que você está tendo nas telas, no digital, esse conteúdo todo, consumir isso por muito tempo vem te trazendo um conforto momentaneamente, né? Então, assim, naquele momento te traz esse conforto. Só que quando você se dá conta desse tempo que você perdeu, de estar com a sua família, com seu filho, isso traz o desconforto. É isso mesmo. Acho que você foi direto no ponto mesmo. Assim, no primeiro momento, me dá conforto Sim, e eu não consigo parar. Aí eu penso, tá. só ficar mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E quando eu vejo, já foram horas e horas que eu estou naquela tela. Isso está me trazendo, assim, muito desconforto depois. Uhum. E que bom que você percebeu isso, conseguiu perceber e procurar ajuda, né? Porque muitas vezes a gente não se dá conta, a gente acha que a gente tá no controle, né? Que a gente consegue resolver e tenta resolver sozinho, sem procurar essa ajuda, que não é o teu caso, né? Agora, Rogério, me conta um pouco mais como que isso tem alterado a sua rotina. Então, Simone, como eu falei, assim, eu fico muito tempo nas telas. Aí eu fico postergando. Eu falo, essa semana eu tenho que fazer isso, isso, isso. Aí eu levo Tá. o serviço para casa, porque eu não consigo dar conta, às vezes, no trabalho, de terminar tudo. E quando eu Tá. vejo, eu posterguei, eu adiei, eu procrastinei. Eu falo, segunda-feira eu vou fazer, terça eu vou fazer, quarta eu vou fazer. Quando eu vejo, chegou o final de semana, eu estou cansado da semana. Aí eu falo, não, no sábado à tarde eu vou dar conta de tudo isso.
E quando eu Uhum. vejo, fim de semana, eu fiquei no celular, eu fiquei no YouTube, fiquei nessas coisas todas, no final de semana também, e eu deixo, assim, coisas importantes que eu precisava fazer, perdendo tempo nisso, e quando eu vi, eu não fiz nada. Aí eu fico completamente culpado. Outro dia, a minha esposa, ela viajou, e meu menino estava me chamando para eu ajudá-lo na tarefa e tudo mais, e eu falei assim, daqui a pouco eu vou, daqui a pouco eu vou. Quando eu vi, ele dormiu, eu não verifiquei o que tinha que fazer, ele foi para a aula sem ter feito tarefa, trabalho e tudo mais, e assim, foi uma coisa bem chata, assim, porque foi culpa minha. No outro dia, eu tinha que levar minha mãe também para fazer os exames, colher exames, fazer raio-x, tomografia, umas coisas. Quando eu vi, eu me atrasei, porque eu estava distraído no celular, quase que ela perdeu o horário, quase que não conseguiu fazer, ela é idosa, então eu tinha que sair antes. Então, assim, está muito caótico para mim essa pauta de ter que ficar no celular, que eu não consigo sair do celular, quando eu vi, perdi horas no celular. Então, assim, tá, realmente agora eu vi que está me atrapalhando demais. Uhum. São prejuízos em várias áreas aí, né, o Rogério? Você, de certa forma, isso acaba também afetando as pessoas que você ama, né? Não só essa questão de você ser importante para você estar presente, né, com a sua família, tal, mas acaba trazendo prejuízos para eles também, né? Me parece. Mais uma coisa. O que você acredita que te faz que isso seja difícil de mudar esse comportamento? Eu acho que assim, ó, o meu trabalho é bem estressante, e eu pego muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. Quando eu vejo, eu estou sobrecarregado, aí eu chego cansado do trabalho, às vezes o trânsito é horrível, aí eu estou exausto. Aí eu chego exausto em casa e eu falo assim, eu vou relaxar por 15, 20 minutos. Aí eu coloco um tempo assim. Quando eu vejo, Simone, passou 3, 4 horas. Aí eu estou tão cansado, que eu vou lá, como alguma coisa e vou dormir. Uhum. E daí, o que acontece? Nos finais de semana eu estou mais cansado ainda e começo a fazer a mesma coisa, fazer a mesma coisa. E assim, de repente, nada mais tem interesse para mim. Eu não saio mais com a minha família, eu não saio mais com meus amigos, eu fico dentro de casa, preso dentro de casa, rolando tela, vendo YouTube, vendo coisa engraçada. E quando eu vi, passou horas da minha vida. Eu acho que eu estou cansado e parece ser uma fuga desse meu cansaço, isso tudo, sabe? Tá. Então você está me dizendo que você, quando chega do trabalho, cansado, estressado, com a mente cheia de coisa, tudo que você teve que resolver aí durante o dia, você busca um momento de alívio, né? Esse tempo no celular acaba sendo uma forma de descanso, né? Só que quando você percebe, esse tempo consumindo esse conteúdo se prolonga, né? Muito mais do que você gostaria. Isso mesmo. É muito bom que você reconhece isso, né? Que tá tão claro isso para você, porque não é fácil, nem sempre a gente consegue reconhecer, a gente cai nesse modo automático e não consegue reconhecer, né, o que está causando prejuízo. Rogério, nesse momento, o que esse momento no celular te proporciona logo quando você começa a utilizar, quando você começa a consumir, que você chega em casa, que você pega o celular, que você começa lá a rodar, né, ver joguinhos, vídeos, o que isso te proporciona nesse momento? Acho que me proporciona conforto. Eu consigo desligar um pouco, aí é um momento que eu tenho para mim, e eu me sinto leve, confortável, relaxado. É assim, me traz uma sensação de tranquilidade, de paz, é um momento comigo mesmo. Tá, tá. Então, naquele momento é como se você
conseguir se desconectar dessas preocupações, desses problemas, né? De tudo que você tem que resolver. Funciona quase como um botãozinho de pausa, né? Uma E, pausa mental. Um jeito de poder aliviar esse cansaço, esse estresse que traz, né? Durante essa carga de trabalho. exatamente. Tá. Exatamente isso. Por isso que eu dei uma E pausa aí, dos problemas. uhum, tá. E aí, Rogério, o que acontece depois, né? Quando esse momento passa? O problema é que, como eu fico muito tempo nisso, quando eu percebi, passou 3, 4 horas. Tá. Aí eu começo a ficar culpado porque eu não tenho controle. Eu falo assim, era para ser 15, 20 minutos, como se fosse um momento de descanso, que eu desse uma pausa, mas a pausa vira a agenda. Então, da pausa virou a agenda. Aí fiquei 4 horas nessa porcaria, entendeu? Uhum, Eu tinha que ter feito um monte de coisas, coisas que são importantes, que têm prazo, que é cuidado, cuidado comigo, cuidado com a família, cuidado com minha esposa, com o filho, e de repente eu não fiz. Aí eu fico bem culpado. E vem a tá. cobrança das pessoas que estão ao meu redor, aí eu fico mais culpado ainda. Uhum. Me parece que o que começa como um descanso, depois acaba te trazendo um peso aí, né? Uma Isso, coisa vai na agradável, direção contrária, né? verdade. Então, por um lado, o celular é uma ajuda aí para você conseguir relaxar, esquecer dos problemas. Porém, ele acaba te afastando dessas coisas que têm sentido para você, que são importantes para você, né? E te gerando essa culpa. Verdade. Isso Tá. mesmo. E aí, Rogério, como que você se sente quando você percebe esse ciclo acontecendo? Ah, eu acho que eu percebo que eu estou perdendo o controle da minha vida, Tá. entendeu? Eu não consigo mais ter o controle do meu tempo, do que é importante. Eu acho que, assim, eu estou perdido. Tá. E aí, o que faz você pensar que é importante essa mudança na sua vida? Eu acho assim, eu comecei a perceber, Simone, de um tempo para cá, que isso está afetando a minha família. Eu pensava assim, não, isso não está Tá. afetando ninguém, mas de repente eu vejo que meu filho foi para a escola sem fazer a tarefa. Às vezes ele me chama e eu falo, daqui a pouco eu vou e não faço. A minha esposa começa a reclamar que eu estou muito tempo, muito tempo, muito tempo. Então, eu acho assim, ó, eu não quero ser esse tipo de pai, eu não quero ser esse tipo de esposo, uma pessoa relapsa e desse jeito. Então, assim, eu queria ter momentos bons com a minha família, eu quero ser mais presente para eles, eu acho que eu preciso de ajuda para que eu possa sair dessa situação, ter controle sobre isso e ser mais presente na vida daquelas pessoas que estão ao meu redor. Uhum, uhum. Isso mostra o quanto a sua família é importante para você, né? Que lugar que ela tá na sua vida, né? Estar com Verdade. essas pessoas. Tá. E que tipo de pai você gostaria de ser para o seu filho? Aí eu acho que queria ser um pai presente, né? Eu acho que uma coisa importante, uma vez eu vi um filme que dizia assim, como você gostaria de ser lembrado no seu funeral? E ele coloca uma coisa assim tão bonita que ele me tocou. Ele coloca assim, Uhum, ser lembrado como um bom pai. Eu queria ser uhum, lembrado como um bom amigo. Eu queria ser lembrado como um bom esposo. Muito mais importante do que eu fiz é de quem eu fui. Isso é uma coisa que uhum. me tocou bastante. Então, assim, eu queria ser um pai mais presente, um pai mais atento, um pai que pudesse participar da vida do meu filho. E eu acho que isso eu perdi. Eu acho que eu perdi isso, eu acho que o celular, o YouTube, a tela me tirou isso. Me tirou a presença, a companhia do meu filho, da minha família, e eu acho que eu preciso resgatar isso na minha vida nesse momento. Tá. Mas não tá tudo perdido, né, Rogério? Ainda há tempo de recuperar isso aí.
e o quanto que essa mudança, né, de estar mais presente, né, é importante hoje para você. Não, eu acho que, assim, isso é muito importante. Eu tenho visto isso como uma prioridade na minha vida. Assim, desde que eu percebi que isso estava me afetando muito, não só minha saúde mental, mas minha saúde física, afetando aqueles que estão ao meu redor, eu decidi que isso é uma prioridade na minha vida. Tá, Eu preciso colocar isso em prática, Simone. tá. Pensando nisso, Rogério, quanto que você estaria disposto, de 0 a 10, a começar uma mudança? Eu estou disposto, eu acho que eu não estou totalmente disposto, porque eu acho que tem algumas barreiras que eu acho que ainda tem, mas eu acho que de 7, de 10, Tá, acho que 7 eu estaria disposto, sim. tá. Ótimo, é difícil mesmo, né? Mas eu percebo uma parte sua que já está bem motivada a fazer algo diferente. Isso mesmo, eu sei que não está me fazendo bem, eu sei que pode piorar, e antes que isso aconteça, eu acho que eu queria mesmo começar. Tá, tá. E pensando aqui em algo pequeno e possível, qual seria o primeiro passo que você acredita que conseguiria agora? Acho que eu conseguiria, por exemplo, colocar o despertador, tocou o despertador 15 minutos. Eu desligo o Tá. celular, deixo ele de lado e vou fazer outras coisas. Acho que eu tinha pensado nisso, talvez isso consiga fazer e colocar em prática. Acho que eu vou tentar fazer isso. Tá, então você pensa em começar reduzindo o tempo, né, esse E, tempo de uso, para dar um principalmente isso. primeiro passo aí, tá? É uma Eu, ideia de mudança, né? Começando por algo mais possível, mais, né, mais alcançável aí no seu dia a dia. Eu acho que isso me parece um passo bastante realista e possível nesse momento de ser colocado em prática, certo? acho que eu vou conseguir. Sim. Vamos Uhum. tentar e vamos ver o que vai dar, né, Simone? Tá. Rogério, hoje você trouxe que tem usado o celular como uma maneira de aliviar aí, o cansaço, o estresse do dia a dia, mas que isso está te perturbando aí porque tem te afastado de coisas importantes como a sua família, né? Principalmente. Porém, ficou aqui para mim claro o quanto que essa questão de ser mais presente com o seu filho, com a sua família de um modo geral, é valioso para você, né? E que eu percebo aí uma disposição para dar esse primeiro passo para mudar esse comportamento, né? O Verdade. que você acha, Rogério, que poderia te ajudar, falando na prática, a dar esse primeiro passo? Então, isso eu tenho De procurado. hoje ao É, longo desses próximos dias. eu pensei nisso, antes da sessão, pensei Uhum. que eu vou colocar minha agenda em prática, né? Porque assim, eu tenho uma agenda, eu sou uma pessoa muito organizada. O que eu vou fazer segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E assim, antes até de começar a rolar tela e ficar vendo, colocar em prática isso. Eu vou fazer isso por tanto tempo, depois eu vou lá, vou dar atenção para o meu filho, vou fazer alguma coisa, e vou tentar ao máximo não conseguir mexer na tela. Se eu começar a mexer na tela, eu vou colocar um despertador 5, 10 minutos. Tocou o despertador, eu paro e vejo como que fica. Eu acho que no começo vai ter uma dificuldade, mas eu acho que é um passo a passo que eu posso tentar, como você disse, pequenas mudanças para ver o que eu consigo ajustar e consigo fazer. Isso eu vou tentar fazer essa semana e eu te conto na próxima sessão aí o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que eu senti, se eu fiquei muito frustrado, se eu fiquei mais ansioso. E a gente vai conversando, Simone. Vamos ver se eu consigo fazer isso. E isso é importante, né, Rogério, de você ir tentando.
vai tentando. O que você conseguir já é avanço. Já é um avanço para você, tá? E aí a próxima semana a gente vê, você me conta como foi. Então Tudo tá bom, bem? tá Então é ótimo. isso. Tchau, tchau. Obrigado, viu? Foi ótimo. Obrigado. Tchau, Simone. Até a próxima Tchau, sessão. até a próxima. Boa semana.